Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje é um assunto que já foi aplicado em outros vídeos, porém dentro desse vídeo eu vou estar revisionando os principais pontos a respeito desse assunto. No caso, eu selecionei para vocês o período colonial da história do Brasil, certo? O período colonial da história do Brasil, ele é dividido em período pré-colonial e depois propriamente o período colonial, certo? Quando nós falamos de período pré-colonial, como já foi abordado no outro vídeo, nós estamos falando ali da fase da história do Brasil, que se inicia no ano de 1500 e vai até o ano de 1530. Quando nós falamos de período colonial, nós já estamos falando de um período mais extenso, que se inicia no ano de 1530 e vai até a independência do Brasil, certo? Obviamente, na reta final do período colonial, nós temos várias movimentações, certo? Chegada da família real, que também inicia um subtema dentro da história do Brasil, que é o período joanino, ou seja, o período em que a família real portuguesa residiu no Brasil, certo? Então são vários pontinhos que nós devemos trabalhar e dividir dentro das nossas aulas, já que esses pontos eles podem ser abordados em situações de prova. Bom, quando nós falamos de período colonial, nós devemos ter em mente um período na história do Brasil onde os nossos primeiros aspectos culturais já vão ser delimitados, assim como também uma tradição econômica, de certa forma, já vai ser constituída dentro dessa questão aí de um país exportador de matérias-primas, de produtos agrícolas e por aí vai. Então, alguns aspectos da nossa atualidade, eles já foram construídos lá atrás. Bom, o período colonial é um período importante para a gente estudar devido até à questão do número de questões que vem caindo nos últimos concursos do Enem, certo? Se a gente observar, houve um crescimento na quantidade de questões referentes ao período colonial. Então, o vídeo da aula de hoje, ele é um dos pontos em que eu estarei abordando esse período da história, no caso, da história brasileira. Porém, nós não pararemos por aí. Mais à frente, à medida que vocês estiverem apresentando dúvidas, à medida que vocês estiverem estudando junto comigo, nós vamos estar explorando pontos em que nós sentimos tanto a necessidade de aprender mais, quanto também pontos em que a gente apresente alguma dúvida. No caso, vocês, né? Galera, voltando a essa questão do período pré-colonial, o período pré-colonial, que dura de 1500 a 1530, ele recebe esse nome devido a uma questão relacionada ao fato de que Portugal já tinha tido representantes circulando e pisando no território brasileiro a partir da expedição de Pedro Álvares Cabral. Porém, essas pessoas que circulavam no Brasil, a sua grande maioria, ela não se fixava no Brasil. Porque durante esse período, desses primeiros anos, os portugueses eles não apresentavam grandes interesses em estar explorando o solo brasileiro, já que o comércio das especiarias, o comércio com as Índias, o comércio ali com a parte oriental, ele era muito mais rentável para os interesses da burguesia portuguesa e da coroa portuguesa. Porém, à medida que os anos foram se passando dentro do próprio período colonial, os portugueses viram que essas terras elas eram riquíssimas, se tratando das questões naturais. Isso já tinha sido até relatado num primeiro momento pelo próprio Pero Vaz Caminha, ali na primeira expedição. Mas à medida que eles vão conhecendo cada vez mais o litoral brasileiro, eles vão tendo cada vez mais a dimensão do quanto é rico o território brasileiro. Tudo que se planta aqui consegue crescer. E
um dos grandes riscos para os portugueses, dentro dessa fase inicial e dentro dos primeiros anos ali do período colonial, vai ser ali o interesse dos franceses em estarem, né, tendo contato com os nativos do Brasil, certo? Assim como também depois os franceses vão apresentar inclusive interesses de dominar determinados pedaços do território brasileiro, certo? Isso vai levar aos portugueses a repensarem a sua estratégia, já que durante essa primeira fase do período pré-colonial, os portugueses eles estavam basicamente extraindo o pau-brasil no litoral através ali, né, das feitorias e seguiam viagem na questão ali do comércio com as Índias, o comércio ali com o Oriente, certo? Então os portugueses eles estavam dando brecha para os franceses conseguirem, né, os corsários franceses conseguirem, né, atacar o território brasileiro e fazer ali, né, escambo com os indígenas brasileiros, certo? Bom, dentro disso, quando nós chegamos no ano de 1530, os portugueses eles vão, né, ligar esse sinal de alerta. E o Dom João III, conhecido também como o colonizador, ele vai estar estabelecendo um plano de povoamento do território juntamente com um cara chamado Martim de Afonso. Então ele manda esse Martim de Afonso fazer ali umas expedições para estudar como que esse território brasileiro poderia ser povoado, certo? E a estratégia que o Dom João III e o Martim Afonso vão estabelecer a partir desses estudos, dessas expedições, vai ser a criação das capitanias hereditárias no Brasil. Melhor dizendo, a implementação das capitanias hereditárias no Brasil, já que esse sistema já tinha sido utilizado e já tinha obtido sucesso em pequenas ilhas colonizadas pelos portugueses na região ali do Oceano Atlântico, mais próxima ali do norte da África. O porém é que essas ilhas elas eram próximas de Portugal, então as pessoas que tinham dinheiro para investir, né, no cultivo das terras, as pessoas se interessavam em ir para essas ilhas porque elas conseguiam ter um contato maior com a sua vida em Portugal. E ao mesmo tempo, essas terras elas eram menores e mais fáceis de administrar. O Brasil, num sistema de capitanias hereditárias, no sistema de capitanias hereditárias, ele não vai conseguir funcionar muito bem. Esse sistema, pouco a pouco, ele vai apresentar falhas e a corte portuguesa vai estabelecer um plano ali para tentar consertar esse sistema. Mas, bom, como funcionava esse sistema de capitanias hereditárias? As capitanias eram lotes de terras, onde cada um desses lotes era designado a um donatário. Esse donatário ele teria o direito de explorar aquelas terras, né? Porém, ele deveria cumprir as obrigações em defender o território que ele era responsável, assim como também fazer, né, um povoamento daquela região, certo? Bom, esses donatários, né, em sua grande maioria, eram, né, burgueses em ascensão ou nobres, né, de segunda linhagem. E essa galera, né, apesar de ter um interesse em enriquecer, muitos deles não vão, né, administrar de perto essas capitanias hereditárias. O que vai, né, gerar um problema muito grande, já que era necessário, era um compromisso deles, a partir das cartas forais, a partir da carta de doação, fazer esse território se tornar povoado por portugueses. Porém, poucos portugueses se interessavam em vir para cá. E muitos dos portugueses que vinham para cá, né, eram pessoas ou que eram aventureiras, ou em alguns casos eram pessoas que foram ali obrigadas a vir para o Brasil, né? No caso, né, pessoas ali que estavam presas no sistema carcerário português e que, né, tinham como proposta ou continuarem presas ou tentarem a vida ali, né, nas novas terras dominadas por Portugal. Então, poucas pessoas tinham interesse em vir efetivamente de Portugal para o Brasil. Então, esses donatários, eles mesmos já não tinham interesse de vir para cá, e poucos deles
vão efetivamente pisar dentro dos solos das suas capitanias, certo? Então isso vai gerar